O óleo de coco, afinal de contas, é ou não positivo para a alimentação do dia a dia? Vamos até São Paulo, tem uma matéria especial sobre o tema. No café de todas as manhãs de Paola vai uma pequena porção de óleo de coco. O ingrediente entrou no cardápio dela há um mês por sugestão de um amigo. Ele falou que adoçava e ficava gostoso. Eu experimentei, eu gostei, e aí eu coloco hoje no meu café diariamente um pouquinho de óleo de coco para adoçar o café. E o óleo ganha cada vez mais adeptos em outros países, ansiosos por seus supostos benefícios. Mas as evidências científicas que existem hoje falam mais contra que a favor do óleo de coco, a ponto de, recentemente, uma professora da renomada Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, compará-lo a veneno. Isso porque é um óleo mais rico em gorduras saturadas que alimentos de origem animal, como a banha de porco. Quando você compara animais que receberam, por exemplo, óleo de soja, óleo de coco, azeite de oliva, não mostram diferenças em relação a ganho de peso. O óleo de coco, ele tem mais gordura saturada do que a banha de porco, que na década de 1950 paramos de utilizar a banha de porco na cozinha e começamos a optar por outras gorduras. Os óleos de soja, de canola, de linhaça, de girassol, de milho, eles são ricos em gorduras poliinsaturadas e monoinsaturadas, essas sim que são boas para a saúde. O chefe do grupo de obesidade do Hospital das Clínicas ressalta que não há problema em consumir o óleo de coco como um ingrediente a mais nas receitas, esporadicamente e em pequenas quantidades. Ninguém vai morrer porque come uma colher de óleo de coco, mas o uso crônico não é recomendado. Consumir como se fosse um suplemento que vai fazer bem para a sua saúde, isso é um grande engano. Tá aí, então, esse assunto, é claro, vai continuar em debate na área da saúde. E até aproveitando o gancho, a Universidade de Marília está promovendo a sua tradicional Semana da Nutrição do curso de Nutrição. E ao longo desta semana, os convidados para palestras serão nossos convidados aqui também. Hoje estamos recebendo Sueli Prieto. Ela vem de Bauru para a sua palestra com um tema muito importante em termos de saúde pública. E as alunas Angisele Damasceno, Nathalie Garcia, são as acompanhantes e daqui a pouco vão bater um papo também conosco aqui. Primeiramente, Sueli Prieto. Boa noite, professora. Quem é Sueli Prieto? É um monte de coisa. É mãe, a Sueli Prieto é mãe, é filha. E profissionalmente? Muito profissional. 35 anos de Universidade de São Paulo. No Hospital de Reabilitações de Anomalias Craniofaciais, da USP. Hoje, Hospital das Clínicas de Bauru. E falando de nutrição, trabalhando com nutrição clínica em situações bastante diferentes. O seu tema da Semana da Nutrição da Unimar, muito importante em termos de saúde pública. Qual é, professora? Nós vamos falar de disfagia, distúrbio da deglutição. Imagina você numa situação normal de comida, de alimentação, comendo aí um prato na janta, nós estamos agora no final da tarde, né? De arroz, feijão, bife, batata. De repente você tem um acidente vascular cerebral e você vai acordar num hospital ou algum outro trauma e acorda num hospital sem poder mais deglutir da forma correta. E daí é isso que nós vamos trabalhar. Como alimentar esse paciente, com o que alimentar esse paciente e quais receitas o nutricionista teria que estar criando e teria que estar pesquisando e incentivando o paciente a fazer para melhorar essa mudança radical de alimentação que ele teve na vida dele. É claro que cada caso é um caso. Agora, tecnicamente, no geral, como isso tem e deve ser feito, doutora? Normalmente, as fonoaudiólogas e os médicos nos orientam a nós nutricionistas e ao paciente, a consistência que vai ser uma consistência segura de deglutição, com a qual ele não vai sufocar, com a qual ele não vai engasgar e com a qual ele não vai aspirar para o pulmão.
Então, essas consistências podem ficar, por exemplo, entre um pudim, entre um creme um pouco mais ralo, um mel, um néctar, e daí o nutricionista vai traduzir isso em alimentos e em nutrientes para que aquele paciente continue a estar bem nutrido ou recupere o seu estado de nutrição. A família tem que se envolver, então, com o tema, não, doutora? Completamente. É uma mudança radical, não só na vida do paciente, como na vida da família toda. Para vocês terem uma ideia, você alimentar um paciente disfágico com 200 ml de uma sopa creme pode demorar até 30, 40 minutos. Se a regra não for cumprida à risca, com a orientação técnica, a senhora já comentou, cada caso é um caso. Riscos para a pessoa com problema, quais seriam? De engasgo, de obstrução, né, das vias respiratórias e de pneumonias de repetição. E até de morte se o engasgo for muito feio. Bem, nós temos a população com maior expectativa de vida, ou seja, o brasileiro está vivendo mais, mas também grande parte da população da obesidade. Aumentam-se os riscos do próprio AVC. Na prática, esse tipo de problema tem realmente aumentado no dia a dia? Eu acho que tem aumentado não só pela obesidade, né, mas também porque a nossa população está envelhecendo. E daí esses distúrbios de deglutição até fazem um pouco de parte da senescência. Mas também a gente pode encontrar em Alzheimer's, em Parkinson's, em outras doenças, as distrofias musculares, em outras situações clínicas. Particularmente lá na USP, né, na Universidade de São Paulo, em Bauru, no Hospital de Reabilitação em Anomalias Crâniofaciais, nós também temos os problemas de disfagia em bebês que nascem com obstrução respiratória, fissura de palato e micrognatia, por exemplo, que são os com sequência de Robin. E os outros bebês também que podem estar associados com síndromes. Então, a gente encontra a disfagia não só com o aumentar da idade, não só no idoso, não só no adulto traumatizado ou que se expôs a um acidente vascular cerebral, mas também em crianças. A família, no caso até as mães, na situação dos bebês, tecnicamente recebem a orientação e conseguem, na maioria das vezes, ou seja, na maioria dos casos, o desenvolvimento correto na prática, doutor? Sim, com os bebês muito, a gente consegue muito e eles ficam lá no centrinho, que a gente chama assim, desta forma, carinhosamente falando, o nosso hospital, até saírem treinadas para tal. Ou seja, é um problema realmente de saúde pública mesmo e que precisa do acompanhamento, além dos profissionais da família, e a população precisa. Daí a importância de uma entrevista como essa, de informação, de orientação. É isso, doutora? Muito obrigada pela oportunidade. Bem, só para a gente concluir, a importância de um evento como esse, a Universidade de Marília realizando a sua tradicional semana do curso de nutrição. A importância desse intercâmbio, só para a gente concluir, doutora Sueli, o comentário da senhora, a importância dessa troca de informações para as futuras e futuros profissionais, como quem já está na atividade. A senhora comenta. Nós estamos num país onde o estudo, a educação, não está sendo muito apoiado pelos nossos governantes. Então, quando eu sou chamada para falar de um assunto tão importante para alunos, eu fico extremamente feliz porque a gente tem que dividir conhecimento. Eu tenho 35 anos nessa área, de muita luta por esses pacientes, de muito amor, de muito estudo. Então, o que eu quero passar para o aluno hoje, seja da área de nutrição, seja da área de fonoaudiologia, da área médica também, todos vocês que estão começando, não se esqueçam que existem esses pacientes com distúrbio da deglutição e, infelizmente, quando se chega no hospital, a primeira coisinha que dá para o idoso, por exemplo, ou para o paciente que interna se alimentar, geralmente é um chá com bolacha, que são alimentos proibidos para o paciente com distúrbio da deglutição. Então, levem a fundo isso, levem a sério e não parem de estudar em nenhum momento, porque só assim a gente consegue ser melhor para os nossos pacientes e lembrando que no final do curso, todos nós juramos por quem? Pelo nosso paciente. É realmente belo comentário. Duas alunas do curso de nutrição da Unimar, Angisele Damasceno, Nathalie Garcia. Primeiramente, Angisele, boa noite.
Boa noite. A importância de um evento como esse, a Semana da Nutrição para você. Quero a sua opinião também. Nós, como alunos da nutrição, eu acredito que a instituição venha somar nessa semana, né, trazendo essas pessoas ilustres de fora para trazer para nós todo esse conhecimento que, de repente, fica um pouco mais difícil para a gente. Então, eu acredito ser de extrema importância para o nosso futuro. Só com esse breve comentário aqui da doutora Sueli Prieto, já deu para aprender muito, não, Gisele? Com certeza, é uma pessoa ilustre que vem para somar cada vez mais, né, para o nosso conhecimento e nossa prática futura. Nathalie Garcia, também aluna do curso de nutrição. Boa noite. Boa noite. A importância, na sua opinião, desse intercâmbio, troca de informações para o futuro profissional de vocês, inclusive. É muito importante e essa semana começou apenas ontem e já vem enriquecendo enormemente todos os aqui presentes. Eu e a Gisele, nós estamos no primeiro ano de formação e a gente consegue acompanhar o que todos os profissionais trazem para a gente, né? E eu vejo que vai ser muito significante para a formação de todos os profissionais que vão sair aqui da Universidade de Marília, a Unimar. E eu sou muito grata à nossa coordenadora, a Mara Marconato, por escolher com tanto carinho esses profissionais que vêm enriquecendo a nossa formação. Muito bem. Ao longo desta semana, convidados para palestras na semana do curso de nutrição da Unimar estarão aqui presentes, também levando esse tipo de informação tão importante como você acompanhou com a doutora Sueli Prieto da Universidade de São Paulo, módulo de Bauru, que foi convidada para a sua palestra aqui em Marília. E a gente continua falando sobre saúde. A medida é muito importante contra mentiras nessa área. Preste atenção. O Ministério da Saúde adverte: notícia falsa mata. Por isso, cheque antes de compartilhar. Acho mais grave do que já era antes, né? Que já era terrível, mas com saúde é pior ainda. As pessoas são muito influenciadas, né, pelas coisas que aparecem na telinha, tanto do computador quanto do celular. Então acabam tomando isso como verdade. Idosos, pessoas solitárias, pessoas com doenças graves e incuráveis, como câncer, Alzheimer, todo mundo está em busca de algum tratamento. E a partir do momento que alguém oportunista coloca uma informação dessa, isso leva a pessoa ou a abandonar um tratamento que vinha fazendo, ou entrar por um outro caminho que talvez não seja verdadeiro. Nas palavras do próprio Ministério da Saúde, as fake news são uma praga da modernidade, usadas para manipular, enganar, iludir e prejudicar. Por isso, o órgão decidiu que vai combater as notícias falsas com as mesmas armas, as mensagens de celular. Basta que o cidadão inclua o número do Ministério no seu WhatsApp, DDD 61 99289 4640. Aí é só repassar a informação e a equipe do Ministério checa. Se for verdadeira, ganha um carimbo verde. Se for falsa, um carimbo vermelho. A checagem é enviada para a pessoa que perguntou e também vai ficar à disposição de todos na internet. É bom, porque aí a gente vai procurar saber se realmente é verdadeiro ou falso a notícia que enviaram. As pessoas precisam saber o que é verdade, o que realmente impacta na saúde delas e aonde procurar o certo, né, o correto. O novo serviço é exclusivo para a checagem de notícias e deve ser usado sempre que uma informação viral tentar contaminar você. A gente, da comunidade médica, quando tem dúvidas de alguns assuntos, a gente sabe a que canais recorrer. Então a gente tem acessos a sites médicos, a sites de universidades, em que a gente busca a informação correta. Mas a população leiga, ela não sabe aonde acessar isso. E acho que o Ministério da Saúde, assumindo esta posição, traz para a população um benefício muito grande.
questão de responsabilidade. A internet é um avanço tremendo em termos de tecnologia. Tem que ser utilizada, é claro, de forma positiva. Não é preciso nem a gente fazer esse comentário. Destaques do momento. Continua pagamento da primeira parcela do 13º para aposentados, pensionistas, para aqueles que recebem aposentadoria por invalidez, auxílio doença e também auxílio maternidade. Nessa primeira parcela não há desconto do imposto de renda. Também Correios cobrarão R$15 de todas as encomendas internacionais. Daqui a pouco, Escola Amilcar Matei realiza seminário estudantil e vamos falar também sobre a última semana da vacinação contra paralisia e sarampo.